Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o nosso canal dá continuidade aí às aplicações das leis de Newton. Na aula de hoje, especificamente, vamos trabalhar com você uma força muito importante chamada força normal. Antes de eu dar continuidade à aula, vou pedir a você aí que de repente ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e acompanhe. Porque eu vou falar para você o seguinte, o nosso canal nas próximas semanas vai ter muita novidade. E você inscrito fica sempre atualizado. Não perde, se inscreve e acompanha aí a nossa corrente aí crescente, tá bom? Galera, vamos nessa então. Aula de hoje, aplicações das leis de Newton no tocante força normal. Vem comigo, gente. Gente, aplicações das leis de Newton. Aula de hoje, a segunda força que veremos juntos, a força normal. Moçada, quando é que a gente sabe que na jogada tem que ser colocada, tem que ser representada, está atuando uma força normal? Quando você tiver superfície. A força normal é uma força presente quando nós percebemos uma superfície atuando. Perceba, por exemplo, essa imagem que eu trago para você aqui abaixo. Temos o planeta Terra, ok? Temos uma mesa e sobre essa mesa um livro. Notem que se eu tirar a mesa, o livro cai. Cai porque a Terra puxa o livro para baixo. Naquilo que na última aula chamamos de força peso. Só que se o livro não cai, é porque a mesa segura. Acompanha. Se o livro não cai, é porque a mesa segura. Então a mesa está fazendo uma força para cima que estará anulando a força-peso, de forma que o livro se mantém em equilíbrio. Gente, acompanha melhor o que eu estou te falando. Olha só. A minha mão, nesse momento, está fazendo o papel de superfície. A gente tem um livro aqui, por sinal, muito bom, apoiado sobre a minha mão. Notem que a Terra puxa esse livro para baixo, com o seu peso. Se eu tirar a minha mão, o livro cai. Se o livro não cai, é porque a minha mão está fazendo uma força para cima. Essa reação da superfície, no caso minha mão, sobre o livro, nós chamamos de normal. Daqui surge um detalhe que eu acho muito importante você entender. Se o livro pesa 10 newtons, ele comprime a minha mão com 10 newtons, ele aperta a minha mão com 10 newtons. A normal vale 10 newtons. O valor da normal é sempre com quanto está apertando a superfície. Se eu colocasse um outro objeto aqui em cima, apertaria mais a minha mão reagiria com mais intensidade, a normal seria mais intensa. Se eu levantasse um pouco o livro, notem, eu comprimo menos a minha mão, a normal alivia. O valor da normal é sempre com quanto você comprime e aperta a superfície. Só que eu queria voltar com você ao primeiro caso. Aquele caso que eu falei para você, onde o peso do livro vale aí os seus 10 newtons e a minha mão reage com 10 newtons. Notem, normal 10, peso 10. Consegue perceber que é o mesmo módulo? Consegue perceber que é a mesma direção? Consegue perceber que estão em sentidos opostos? Será que eu posso dizer que a normal é a reação da força-peso? Então, turma, se de repente na sua casa você respondeu um sim, estou muito bravo com você. Porque há 2 aulas você viu comigo o seguinte, que a toda ação existe uma reação de mesmo módulo e até aí bateu. Mesma direção, até aí bateu. Sentidos opostos, até aí bateu. Mas ação e reação sempre tem que estar em corpos diferentes. Moçada, a normal jamais poderá ser a reação da força-peso, pois ela está no mesmo corpo, está aplicada também no livro. Legal? Vamos registrar isso e vamos lembrar uma outra coisa que você já viu comigo. Vem comigo, gente. Vamos lá, gente. Olha só. Jamais esquecer, galera, o que é a força-peso. O peso do livro é a Terra atraindo o livro. A reação é justamente o livro atraindo a Terra. Acompanha só. E notem que ao lado eu faço uma observação muito importante para você, galera. A força normal não é a reação da força-peso, pois
tanto a normal quanto a força-peso estão aplicadas no mesmo corpo. Notem, então, a normal jamais, mas em nenhuma situação, ela será a reação da força-peso. Turma, uma outra coisa que é importante salientar com você é porque o nome normal. Na verdade, normal é uma linha que a física entende como sempre formando 90 graus com a superfície. E eu queria que você entendesse que nesse momento eu acabei de representar uma linha normal sobre a mesa para você. O nome dessa força é normal porque ela está exatamente sobre essa linha perpendicular à superfície. Acompanhe os outros exemplos que eu trouxe para você. Primeiro, eu só registrei essa informação importantíssima para você, que a força normal tem sempre direção perpendicular à superfície. E pus para você mais dois casos interessantes para você perceber que ao mudar a direção da superfície, a orientação da normal vai com ela. Notem só, gente. Nesse caso, número 1 aqui, você vê um rapaz aí aplicando uma força e empurrando uma parede para a direita. Obviamente, a parede reage nele. Essa reação da superfície eu chamo de normal. E como é que eu represento ela? Eu faço uma linha, gente, perpendicular à superfície, no caso parede, e represento para você que a força que a parede faz sobre a mão dele está exatamente sobre essa linha normal. Olha que bacana, gente. Mudei um pouquinho o exemplo agora, notem só. Pus num plano inclinado a coisa agora. Notem, se eu quero representar a normal nesse plano inclinado, até porque o plano em si, a rampa em si é uma superfície, represento uma linha, notem, perpendicular à superfície. E, gente, no futuro nós vamos ver com mais detalhes isso. Mas você que é nosso aluno, que acompanha o canal aí já há algum tempo, sabe que existe uma força aqui, que é a força peso do bloco. E essa força peso, nós no futuro aprenderemos a decompor ela em duas componentes. Eu já vou adiantar um pouquinho para você, porque você já viu decomposição vetorial comigo lá atrás na cinemática. Uma componente da força nós vamos chamar de Px e um outro pedacinho da força nós vamos chamar de Py. Estou fazendo isso só para aumentar a tua compreensão e você perceber que existe um pedaço do peso, um pedaço da força-peso que está comprimindo o bloco contra a superfície. É esse pedaço do peso que está gerando a reação da superfície, a qual nós chamaremos de força normal. Perceba que novamente a normal se encontra sobre essa linha perpendicular à superfície. E turma, vou finalizar a minha explanação sobre o normal com um terceiro comentário. Esse comentário se refere a esse elemento aí intrigador chamado balança. Acompanha só, gente. Então, gente, balança mede massa ou mede força? Essa balancinha que você vê ao meu lado aí, muito comum em farmácia, né? Onde você vai em geral lá para se pesar. Quando você sobe nessa balança e você olha para o indicador dela, ela vai te conceder um número. No meu caso, por exemplo, concederia 80 quilos. Veja, eu estou em cima da balança, completamente em cima dela, e acusou 80 quilos. Essa informação pode levar você a crer que balança mede massa. Mas faz o seguinte teste agora, sai da balança, lá de fora dela, pega a sua mão, e comprime o chão da balança para baixo. Vai marcar, sei lá, 50 quilos ali. Tem 50 quilos no seu braço agora? Esse é o melhor exemplo para ilustrar para você que balança mede força. Não que a partir da força você não consiga chegar à massa. Você consegue. É uma medida indireta da massa. Ela mede com quanto você aperta o chão da balança e com base no quanto você apertou eu consigo chegar à sua massa se a balança estiver bem calibrada. Logo, se balança mede com quanto você aperta o chão,
Balança mede normal. No futuro, nós vamos conseguir criar outros exemplos com você, em que você consegue colocar uma balança como essa dentro de um elevador e fazer a balança marcar menos que o seu peso, e você não emagreceu. Marcar mais que o seu peso, e você não engordou. Ou marcar igual ao seu peso. Porque a balança está sempre calibrando com quanto você está comprimindo a superfície. Logo, balança mede normal, gente. Vamos registrar isso com cuidado e já na sequência eu vou te mostrar isso num exercício, tá bom? Vem só, gente. Turma, balança então pra gente é dinamômetro. E dinamômetro é aparelho que mede força. E a força em questão aqui é a força normal. Gente, vamos partir agora para a resolução de questões. Vem comigo. Exemplo 1, galera. PUC São Paulo, Garfield, o personagem da história a seguir, é reconhecidamente um gato mal criado, guloso e obeso. Turma, vou ler o quadrinho rapidinho para dar uma contextualização melhor para você, tá? Diga que eu não sou gordo. Tá, você não é gordo. Obrigado. O que a gente não é capaz de fazer sob pressão? Turma, na sequência, a questão em si. Olha lá. Considere que na situação de repouso, logo, galera, força resultante igual a zero, sobre a balança, Garfield exerça sobre ela uma força de compressão. Força de compressão é força que aperta, de intensidade 150 newtons. Gente, vou usar a primeira imagem como referência para a gente, tá? Para te mostrar algumas coisas. Primeiro, galera, notem que o peso do Garfield, pelo que foi contado para a gente, está ali na ordem de 150 newtons. É com esse valor que ele está apertando ali a balança. A balança vai reagir a esse aperto. O Garfield toca a balança e a balança toca o Garfield. Essa reação que a superfície exerce, a gente aprendeu há pouco chamar de força normal. Essa normal, nesse caso, também tem que valer 150 newtons, por um motivo simples. O texto, o enunciado, garante que Garfield se encontra em repouso na situação proposta. E quando a gente está em repouso, a força resultante tem que ser zero. Então, eu repito para você, como o cara está em repouso, a resultante tem que ser zero. Por isso, o peso é 150 para baixo, normal. 150 para cima, você nota que a normal, ela anula o peso. Até porque a normal não é reação da força-peso. Então, ela consegue anular o peso. Com base nisso, volto ao enunciado. A respeito do descrito, são feitas as seguintes afirmações. Alternativa 1. O peso do Garfield na Terra tem intensidade igual a 150. Turma, perfeito. A balança exerce sobre Garfield uma força de intensidade 150. Por sinal, turma, é a reação da balança, é a normal. Perfeito. O peso de Garfield e a força que a balança aplica sobre ele constituem um par ação-reação. Jamais, galera, jamais a normal pode ser reação da força-peso. Com isso, corretos os itens 1 e 2, marcamos a alternativa D. Gente, exemplo 2, FUVEST. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa, superfície, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa. Notem que ele quer saber de você o valor da normal. Vamos tentar representar essas forças do desenho, gente. Primeiro para baixo, turma, eu vou representar a força peso. Legal? A terra puxando a caixa para baixo. Como bem sabemos, o peso é você pegar a massa da caixa e multiplicar pela gravidade local. Lembra a aula passada? Sua massa vale 5, a gravidade em questão, fim do enunciado, vale 10. Com isso, encontramos um peso valendo 50 newtons. Muito bom, gente. Perfeito. Só que essa caixa está sendo suspensa por um homem e esse homem está fazendo uma força nesse fio aqui, ó,
puxando a caixa para cima com uma intensidade de 10 newtons. Notem que ele não vai conseguir levantar a caixa, afinal ela pesa 50, mas com certeza ele vai aliviar a compressão que a caixa exerce no chão. Eu poderia fazer muita conta, vamos pensar conceitualmente, vai. A caixa pesa 50, você levantou 10, ela não aperta mais o chão com 50, ela aperta com 10 a menos, a normal vale, portanto, 40 newtons. Mas a gente pode representar melhor isso. Notem, o chão exerce uma força na caixa. Lembra? Sempre perpendicular à superfície, que por sinal será normal. Como o livro está em repouso, a resultante tem que ser zero. Eu tenho 50 para baixo, logo tenho que ter 50 para cima. Lembra? Isso aqui é vetor, gente. Esse vetor normal mais o vetor F tem que ser igual ao peso. O vetor normal mais o vetor F tem que ser igual ao peso. Se para baixo tem 50, tem que ter 50 para cima. Se a força F já vale 10, a normal tem que valer 40. Mais uma forma de você chegar ao mesmo 40 newtons. Turma, com isso fechamos mais uma aula. Essa aula trabalhou com você o elemento força normal. A nossa próxima será sobre tração, força presente em fio esticado. Não perde, que é uma aula super importante para a gente, para dar uma continuidade futuro à dinâmica, ok? Inclusive, essas aulas que você vê comigo nesse momento, elas já vão servir de elemento para nós abrirmos um outro capítulo da física paralelo à dinâmica. Você verá já que no futuro nós vamos trabalhar a dinâmica paralelo com uma outra área chamada estática. Se de repente for um desejo seu, em poucas semanas nós vamos já estar dando início paralelo à dinâmica, à estática, tá bom? Eu falei para você, o canal esse ano está muito agitado, nós estamos só começando, não perde, se inscreve, por favor, aquele voto sempre que eu peço para você de amigo, ajude a divulgar o canal, por favor, tá bom? Para você uma excelente semana e até semana que vem. Tchau, gente, valeu!